pessoal, tudo bem? Povo, galera, talvez todo mundo. É, Meu nome é Caio, eu já falei isso no outro vídeo, mas enfim. É, Hoje a gente vai estar começando a falar sobre a paleta de modelagem, primeiramente aqui do ArchiCAD, que ela contém as ferramentas básicas da modelagem e do desenho 2D para o ArchiCAD, e a gente vai começar falando sobre parede. Então vamos lá. A parede é a primeira ferramenta que aparece aqui e, na minha opinião, é o que a gente sempre acaba utilizando de início para começar um projeto, ou às vezes a gente pode começar com linha também, mas no geral a gente sempre começa a trabalhar com parede se a gente já tiver um projeto pensado. Então vamos lá. Aqui na parede, quando você clica nela, as definições, padrões, elas já... A gente vai falar um pouquinho de cada uma. Esse daqui é o diálogo de definições. É aquela janelinha que eu falei que todas as ferramentas têm. Se você apertar Ctrl T também ele abre. Eu apertei Ctrl T, ele abre essa janelinha, fechei. Que são as definições. Aqui em cima é o método de geometria delas. Esse daqui você não clica, você fica clicado e arrasta para qual você quer. Se você vai desenhar uma parede única. Esse daqui, se é uma parede poligonal, que você é uma parede contínua, com uma geometria simples, como se fosse fazer um retângulo ou um quadrado, uma parede que você dá duas dimensões e ela já cria automaticamente. E aqui você pode alinhar com um ângulo e criar da mesma forma com duas dimensões que você preferir. Geralmente a gente usa mais essa aqui, é a parede única, e a parede que a gente pode falar que é a parede poliparede, como se fosse uma polilinha, entendeu? Vou explicar de uma forma assim. Então tem a parede única, que é a parede única, e a parede e a poliparede. Vamos utilizar a poliparede aqui para mim ensinar para vocês depois. Aqui é a opção, essa que está escrito face externa, significa qual que é a face que eu vou utilizar de referência para poder desenhar. Se eu quiser desenhar, por exemplo, um cômodo que eu estou utilizando as medidas internas, eu vou pegar pela face interna, aí eu vou começar a desenhar ela aqui, ó, e aí aqui eu tipo coloco 4 metros, e vou arrastando aqui, tem 4 por dentro, fecho aqui, e 4, aí eu tenho as medidas internas. No caso, eu vou apagar o que eu fiz aqui. Se eu quiser utilizar umas medidas do centro da parede, ou seja, do meio dela, eu não recomendo muito, porque é difícil você ter uma medida do centro de uma parede, só se você realmente for criar um projeto e já tiver noção que, tipo, se a parede tem 15 centímetros, ela vai entrar 7 para dentro, 7 para fora, e você já vai ter que descontar isso. Então eu não recomendo muito. Isso daqui são casos especiais que a gente usa. Por exemplo, se você for fazer uma viga, talvez com a parede, geralmente se faz com viga, mas dependendo da situação, às vezes você não vai poder usar viga. E aqui a face interna, eu acho que é a mesma explicação da face externa, você vai utilizar ela quando você tiver as medidas externas. Por exemplo, eu falei que eu tinha 4 no outro, né? Então, por exemplo, se eu medir por fora de um banheirinho, que as medidas por fora estão bem definidas, então eu tenho duas paredes de 15, então nós temos 4,30 por fora. 4,30, aí eu vou jogar aqui mais 4,30. Eu vou fechar aqui 4,30, 4,30. Essas daqui serão as minhas medidas de fora. Se a gente tirar uma medidinha aqui, ó, eu estou usando essa ferramenta que eu usei agora. Eu apertei M, vocês estão vendo que ele estava com o cursor, eu apertei M e eles transformam numa reguinha. O que significa, essa reguinha aqui, que está aparecendo aqui no canto, junto, é o nosso medidor, para a gente não precisar ficar tirando cotas. A gente clica num ponto ao outro e ele já dá a distância. Bom, esse daqui é uma dica que eu vou procurar dar essas pequenas dicas juntamente com as aulas por inteiro. Então vamos lá. Eu expliquei para vocês isso, voltando lá nas paredes, o método de geometria, a face interna e aqui o estilo da parede. Se ele é uma parede simples, se é uma parede que eu vou ter um pouco maior de detalhamento, por exemplo, uma parede que ela tem 3 camadas, uma camada de reboco, uma camada que de tijolo e uma camada interna que talvez uma camada externa que seja só pintura. Isso daí a gente vai definir nas configurações, e a mais ela já vem com algumas definidas. Por exemplo, alvenaria de bloco, alvenaria, bloco, cerâmica. O que significa isso? Que a parte de fora vai ser de alvenaria, no meio vai ser de bloco e por dentro vai ser cerâmico. E ela tem uma espessura de 9, 2, 2.
ou seja, são 9 centímetros de alvenaria e eu não sei se eu expliquei certo agora. São 2 centímetros de alvenaria por fora, 9 por dentro. Então, vou ver isso. E aí vai que bloco de 100, mais isolamento, mais um vazio. E aí tem o drywall, que é de 1 centímetro, 7 centímetros e nada, que é 0. E eu vou fazer uma aqui pra vocês, ó. Se você desenhar essa parede aqui, eu vou desenhar uma com 4. E eu vou clicar aqui. Tá vendo? O detalhe dela aqui. E no detalhamento que você fizer, você vai precisar desse detalhe para mostrar isso para quem está construindo. Ou mesmo para quantificação nas suas tabelas. Continuando. Aqui vem planta e corte. Você pode ter que... Essa é o esquema que eu expliquei para vocês. Eu desenho uma parede. Eu vinculei ela com o piso térreo. Ou simplesmente ela não está vinculada, mas eu desenhei ela já no térreo. Então ela supostamente não, ela vai ser mostrada no térreo. Mas se eu quiser que ela mostre em mais pisos, por exemplo, se o meu piso térreo ele vai de 0 a 3, só que eu desenhei uma parede com 4,5, então eu coloco todos os pisos relevantes. Ou seja, todos os pisos que o nível da minha parede alcançar eles, ela vai ser mostrado. Então, por mais que a minha parede seja no térreo e ela esteja desenhada no térreo, se ela for até o pavimento superior e essa opção estiver marcada, ela vai ser mostrada no nível superior. Tá, esse daqui a gente geralmente deixa no piso de origem, isso daí é muito opcional. Como vocês vão perceber no ArchiCAD, nada é uma regra fadada a ser daquele jeito. Tudo depende do projeto e do que você quer. A visualização em planta é projetada com linhas acima, ou seja, a projetada, o que seria? A planta baixa projetada é como a gente, por norma, representa uma planta baixa, que é como se ela estivesse sendo cortada, a casa estivesse sendo cortada a 1,20 m do chão, 1,20 m, 1,5 m, e é mostrada tudo que está abaixo de 1,20 m. Apenas corte, que só vai mostrar o corte, e aqui essa apenas linhas de contorno, ela não vai mostrar como tivesse cortado, ela vai mostrar o topo da parede, ou seja, só os contornos dela mesmo. Isso daqui também é muito opcional no caso que você tem uma parede que talvez ela tenha 1,20 m, só que você não quer mostrar que ela é cortada, que ela é tipo uma parede de balcão, alguma coisa assim, aí você coloca como apenas linhas de corte. Beleza? Aqui a gente não mexe muito, elemento completo, a gente pode falar disso depois. Se alguém tiver curiosidade, pode mexer, dar uma fuçada. Eu geralmente não uso muito isso aqui, eu prefiro deixar como elemento completo ou para a zona da planta. Enfim, aqui a superfície de corte. Existe essa sobreposição aqui, que você pode sobrepor o tipo de corte que vai dar. Você vai fazer um corte na parede e aí você pode escolher a achura. Isso daqui eu não recomendo, porque tudo que é sobreposição no ArchiCAD, o que acontece? Você já vai ter configurado os materiais, que eu vou explicar logo mais, que ele já tem, no material que você utiliza na parede, ele já tem que linha vai ser usada, que tipo de achura vai ser usada no corte daquele material específico. Então, você geralmente não mexe nessa superfície de cortes aqui. Essa daqui é para... Vou fechar aqui que eu já mostrei, né? As linhas em vistas, que tipo de linha você vai querer? Às vezes você tem uma parede que talvez você queira mostrar que ela tá como projeção, ou é uma parede que você tem uma finalidade que você precisa mostrar ela, por exemplo, com um tipo de linha diferente que é a contínua. Aí você clica aqui e troca para a linha que se mais identificar. Talvez com uma achura... isso daqui é bem... De novo falando, bem específico do que você quer fazer. Aqui a linha dessa caneta, essa daqui é uma paleta de cores que eu customizei, não é original do ArchiCAD. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar esse template. Aí você olha aqui, ó, por exemplo, linha 1, ela tem 5 milímetros, uma ponta de 14. Aí você escolhe que tipo que você vai querer. E para você ver quando as linhas, o tipo de linha que tá aqui, ó, por exemplo, essa daqui é uma linha que eu uso para geral. Essa daqui já é uma que eu uso para pilares. Você pode configurar isso lá nos pincéis,
pincéis, penas que se fala, né? As linhas acima do nível de corte, que seria o que eu falei, ela tá num piso que não é o piso dela, só que ela vai ser mostrada. Então, é essa linha que a gente mexe. Por exemplo, no segundo pavimento, vai ser mostrada com uma linha tracejada ou a linha que você escolher aqui. E as linhas de fim de parede, que significa, quando a parede termina, se você vai querer que ela fique só as duas linhas, a linha interna e externa, ou se você quer que do lado direito tenha a linha de contorno, ou não. E é isso aí. Fechando aqui planta e corte, aqui é o que eu falei, topo. Enfim, vamos vir no origem aqui, ó. A origem é na onde você vai ser desenhado. Às vezes você pode até desenhar uma parede aqui, mas você quer vincular ela com o pavimento superior. É claro que se você desenhar ela aqui, quando você terminar de configurar isso, ela vai aparecer somente no pavimento superior. No meu caso aqui, eu estava desenhando paredes no térreo, então ele está vinculado com o térreo, e se eu quiser que a altura dele esteja configurada automaticamente, eu coloco que ele vai estar vinculado com o topo do pavimento superior. Se eu configurei certinho nos pisos aqui, que do meu pavimento térreo, o pavimento superior, eu tenho 3 metros, então a parede automaticamente vai ter 3 metros, eu não vou ter aqui é a espessura da parede, basicamente. Você pode ver que eu estou rolando o mouse aqui, ó, para andar com essa barrinha. Aqui é a espessura da parede, que essa espessura ela só funciona, e você pode configurar ela no estilo de parede simples que a gente viu aqui atrás. Cadê? Oxi. Aqui, ó, no tipo de estrutura, na estrutura da parede, se ela é básica, composta ou de perfil complexo. Que eu acabei não explicando de perfil complexo, já vou falar sobre isso. Só na básica você vai poder configurar a espessura dela, talvez dependendo se é uma linha de muro ou uma parede estrutural, enfim. Aqui você vai mostrar, aqui é a complexidade da parede, se é uma parede que ela está certinha 90 graus, se ela vai ser inclinada, se a parte da base dela é maior que o topo ou vice-versa. Por exemplo, essa daqui a gente está trabalhando com uma parede irregular, então aqui ele não habilita a gente colocar a inclinação. Se a gente colocar aqui, ele vai habilitar essa inclinação. Aí se eu desenhar, por exemplo, 45 graus, eu vou desenhar uma parede aqui, ela já vai tacar aqui, ó, porque aqui é a base dela, mas eu coloquei 4 metros, deixa eu dar um 3. Eu vou copiar essa parede pro lado aqui. 60 graus. Opa. 60 graus. Ele já vai mudar para 60. E assim... rotação a parede. Ferramenta de parede. Vindo depois da parede inclinada e a complexidade dela, a gente vem em pintura. Essa daqui, quando a gente clica aqui, é a pintura que já está sendo utilizada nela. Eu coloquei aqui a pintura, que eu uso como PNT, aí eu coloco uma barra e a pintura que é acrílico foscorar. Isso daqui é uma pintura que existe, eu já fiz esse material e ele está vinculado com os três. Tanto na parte do meio da parede quanto na externa e interna, eu pintei os três. Se eu não quiser isso, por exemplo, na parte de fora, eu quero uma pintura vermelho. No miolo dela eu vou querer uma pintura ocre dourado. E na parte de fora eu quero uma casca de tijolo músico. Eu estou dando só um exemplo aqui. Ela vai mudar. Eu vou colocar aqui, ó. Ela deu várias sobreposições. Por quê? Porque eu defini uma por uma. E no caso, Caio, se você já tiver lá, você falou sobre materiais construtivos que já são pré-definidos. Se eu não quiser que ela tenha nenhuma sobreposição,
Eu clico aqui, ó, não está mais ativo, não está mais ativo, e ela vai voltar a ser uma parede. Opa, cliquei torto. Configuração que tem no no ArchiCAD. Alguns deles eu criei por necessidade. Por exemplo, esse com significa que, que eu uso esse material na parte de construção como enchimento de parede. Esse daqui que é o contrapiso. Vamos pegar aqui, ó, bloco de concreto. Não, aqui, ó, concreto. Se você colocar o ele já a cor cinza que foi definido. O que mais que eu tenho para falar de parede? Aqui está por material de construção. Você viu que ele mudou de várias sobreposições para o material de construção porque eu desativei essas sobreposições. Isso daqui é interessante. Isso daqui é sobre quantificação. Ele vai quantificar só nas zonas, no limite da zona, que eu vou explicar depois o que são zonas do projeto. Basicamente, as zonas, explicando mais rapidamente, são uma tipo a zona íntima, você pode colocar a zona do quarto. A gente usa zonas para criar quantificação dos elementos. Desculpa se eu tiver um pouco enrolado, eu fico um pouco nervoso quando eu estou explicando. Aqui é a classificação da parede, como você vai classificar ela justamente depois. Isso daqui é bom, porque, por exemplo, se essa parede aqui for, por exemplo, um rodapé, vou colocar aqui, rodapé. Claro que ela não está modelada como um rodapé aqui, que isso seria usado como como outro tipo de modelação. Colocar um rodapé, eu posso trocar aqui. Esse daqui é a classificação dela como elemento, se é um elemento de cobertura, de corrimão, de pilar, placa, enfim, é isso. Eu posso, isso daqui é configurado, eu posso adicionar mais classificações de tipo de elemento. Eu vou colocar aqui que ele é um tipo de deixa eu ver, placa. Placa pode ser usada, por exemplo, você modela uma placa de um interruptor e você faz um interruptor. E aí você quer que todos os interruptores do projeto sejam selecionados uma vez. Existe uma ferramenta chamada Ctrl F, que ela dá aqui, ó, tipo de elemento. Você pode adicionar o tipo que ele é. E aí você dá esse mais aqui, ele seleciona tudo. E aí você não precisa ficar selecionando um por um com Ctrl. Isso facilita a vida. Mas eu vou explicar isso mais a fundo depois, sobre o localizar, que é o Ctrl F. Aqui são categorias e propriedades dela, a gente vai é o ID dela que eu tinha falado, a função dela, se ela é estrutural ou não, se não tem definição, e a posição dela, se ela é uma parede interior, se ela é uma parede exterior, se você também não quiser definir, também é interessante. O estado de renovação, a gente vai falar disso depois. Basicamente, o estado de renovação é se ela é uma parede que já existe, se ela não existe, se ela vai ser construída, se ela vai ser deletada. E é isso. Propriedades IFC, isso daqui não é muito interessante agora, que é só sobre o 3D, sobre importação e exportação. E é isso. Tudo que eu mostrei aqui, nessa barrinha aqui, é basicamente, se eu apertasse Ctrl T, que eu apertei agora, ou se eu clicar duas vezes na parede, é tudo isso que tem aqui. Eu já expliquei para vocês a espessura, eu já expliquei o material construtivo, a altura, vinculado, não vinculado. A questão é, isso daqui vai muito de se você quer ficar abrindo essa janela ou não. Se você quiser ter mais praticidade, você pode configurar isso direto naquela barra. Mas você também pode abrir aqui e ter uma visualização um pouquinho melhor também, para ficar mais organizadas as informações. Isso depende de prática e tempo de quanto tempo você trabalha com o programa já. Aqui as categorias. E por final, aqui, não menos importante, é o vegetal que ela vai ser colocada. Vegetal nada mais é do que as layers. Por exemplo, aqui eu tenho uma layer que é Arc Drywall. Ou seja, se eu colocar ela Drywall, em algumas combinações de vegetais, ela não vai aparecer. Em algumas ela vai. Mas esse vegetal ArchiCAD aqui, ele é um vegetal que ele aparece em todas as pranchas, independentemente se eu configurar ou não. Ele me obriga
a ser mostrado. Ele é como se ele falasse assim, o Vegetal ArchiCAD ele manda em tudo. Então, por isso que a gente cria todos esses vegetais aqui para ter uma configuração melhor. É claro, isso daqui eu já uso muito programa, então ele tem muitos vegetais configurados. Às vezes, para um objeto eu tenho, uma pia eu tenho um layer para tampo, um layer para saia e um layer para frontão. E aí tudo isso você agrupa e cada um tem um coisa. Isso por quê? Porque é melhor depois se eu quero todos os frontões, eu vou lá e dou um localizar e pinto todos os frontões de uma cor. E isso ajuda pra caramba. A aula de hoje é isso. Era aula sobre paredes. Eu vou fazer só isso agora, porque eu acho que o vídeo já ficou um pouco longo. Tem 20 minutos. Eu não queria isso, mas é que as ferramentas são um pouquinho complicadinhas. Não é complicadinhas. Elas são um pouco complexas, como tudo em um programa que requer um pouquinho de atenção. Mas vocês vão ver que o programa também ele é bem intuitivo. E por mais que eu tenha explicado rápido aqui, com essa pouca explicação, se você parar para mexer um pouco, você consegue muito facilmente mexer com uma parede já. Eu espero vocês na próxima aula, que eu vou falar sobre as portas e janelas, que vai ser uma aula um pouco mais curta, que as portas e janelas, basicamente, elas têm as mesmas definições, a mesma forma de ser desenhada, e é isso. Eu vou desenhar agora hoje eu desenhei um cômodo para vocês verem. Uma dica é que, por exemplo, o ArchiCAD ele não tem a função ortogonal. Ele até tem, mas não é muito legal de se trabalhar. Mas ele tem essa função aqui que chama linhas guias. Que se você colocar... Aqui, ó, cadê? Opa. Linhas guias, não. Aqui, ó. Guias vinculadas. Ele dá essas linhas de 90 graus, 45 também. E aí você aperta Shift e ele fica alinhado. E aí você pode colocar a dimensão. Você alinhou, coloca a dimensão e ele faz. Eu tô com linha poligonal aqui, não com linha fixa. Poxa, caí agora. Se você só quiser fazer essa parede, é só você clicar no mesmo ponto e ele cria. E se você for criar mais paredes, por exemplo, duas aqui. Ah, mas eu errei e tal. Você aperta Backspace, ele vai voltando ponto a ponto. O Backspace, para quem não sabe, é a tecla que você apaga quando você clica quando você quer ir apagando uma palavra, tá bom? E, como eu disse, a aula de hoje é isso. Muito obrigado para quem gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.